Olá, eu sou o pastor Glaucio Teles e estamos em mais uma aula de panorama do Antigo Testamento 2. Finalmente estamos concluindo os livros históricos e nesta aula vamos analisar os livros de Ruth, Esdras, Neemias e Esther. Nós temos em Ruth uma outra descrição dos acontecimentos do período dos juízes. Em Esdras e Neemias, uma breve visão da vida judaica pós-exílio, regressando para Jerusalém, com grande preocupação explícita e pública quanto às aspirações espirituais e políticas desses judeus, enquanto que em Esther, sob a mesma intensidade patriótica e diante dos mesmos dilemas, mas de forma reservada e cuidadosa, se revela um outro detalhe da trajetória dos judeus a Jerusalém. Pois bem, vamos ao livro de Ruth. Antes eu gostaria de fazer um pequeno parênteses. Teria sido melhor, mais interessante e até mesmo mais adequado termos analisado o livro de Ruth junto com o de Josué e Juízes. Mas, como isso não foi possível, nós estaremos aqui voltando rapidamente, regredindo na história, porque nós já passamos pelo período da entrada, posse da terra em Josué, do período dos juízes, e Ruth acontece no finalzinho do período dos juízes. Dizem os estudiosos que provavelmente ali no tempo de Eli e de Samuel. Então, o livro de Ruth, ele relata a graciosa história de uma mulher graciosa, que em meio ao turbulento período dos juízes, conforme nós vemos ali, Ruth 1.1 deixa claro que essa história acontece no período dos juízes, mas é uma história que traz uma visão diferente, nos descortina de forma bela e encantadora a vida doméstica em tempos de anarquia e aflição. O livro de Ruth tem 85 versículos e todos eles são aceitos como canônicos para os judeus, juntamente com Cântico dos Cânticos, Esther, Eclesiastes, Lamentações. Ruth está entre os livros do Antigo Testamento do Megilote, ou do grupo dos 5 rolos. Os rabinos, eles leem esses livros na sinagoga em 5 ocasiões específicas durante o ano, ocasiões especiais, sendo que Ruth é lido no Pentecoste por causa das cenas da colheita. O livro encerra informando-nos que Ruth foi bisavó de Davi, e daqui por diante, a partir dessa perspectiva, a partir deste legado, todo o resto do Antigo Testamento vai gravitar em torno desse interesse, da descendência de Davi, ou melhor, da descendência messiânica de Davi. Ela chegou em Belém como estrangeira, conforme nós vemos no versículo 10 do capítulo 2, tornou-se serva, versículo 13 do mesmo capítulo, casou-se com o rico Boaz, 4:13, e foi incluída na linhagem de Cristo, conforme Mateus 1:5. Na Septuaginta e na Vulgata, e nas versões luteranas, o livro de Ruth aparece entre os dos Juízes e os de Samuel, como pertencendo ao mesmo período histórico. Apesar disso, não deixa de constatar, de fazer um contraste com qualquer um desses períodos, tanto de Samuel quanto o de Juízes.
Em Juízes e Samuel são frequentes as cenas de desordens, de luta, de violência. Em Ruth não. Em Ruth nós não encontramos esse cenário de selvageria e de sensualidade. É apresentada a vida simples do povo em toda a sua forma. A vida do povo continua imperturbável na calma tradicional dos séculos. É o cuidado com as terras, os velhos costumes do campo, a simplicidade dos noivados, a educação das crianças, a fé em Deus, tudo seguiu o seu curso normal por detrás de um cenário cruel e sanguinário descrito no livro dos Juízes. O livro de Ruth, ele abrange um período de mais ou menos 12 anos, de acordo com o seguinte cenário. Capítulo 1, de 1 a 18, 10 anos em Moabe. Capítulo 2, de 1 a 19, vários meses, meados de abril e meados de junho, nas plantações de Boaz. Um dia em Belém, uma noite na Eira, conforme 3, 1, 18. E cerca de um ano em Belém, conforme 4, de 1 a 22. Quanto ao título, dá-se o nome a Ruth por contar a bela história de uma jovem estrangeira cuja coragem e devoção a Deus, conversão e devoção a Deus, lhe renderam um lugar de destaque na história de Israel, na linhagem do rei Davi e na ascendência de Cristo. Quanto à autoria e data, a tradição judaica acredita a Samuel a autoria, o que é bem possível. No entanto, não há nem referências internas ou externas que possam comprovar isso. Essa história ela aconteceu um pouco antes do reinado de Davi, ou melhor, a descrição, do livro provavelmente surgiu um pouco antes ou durante o reinado de Davi, porque ele é mencionado no final do livro, mas Salomão não é. Ok? Então, quanto aos temas, genealogicamente, Ruth volta no tempo quase 900 anos. Lá na época de Jacó, conforme 4:11, mas também projeta-se no futuro cerca de 100 anos para o vindouro reino de Davi. Não é? Como Davi é citado, com certeza o livro de Ruth não foi escrito muito próximo da sua história, do seu momento histórico específico. Por isso que se acredita que ele tenha sido escrito ali entre o meado e o final do reinado de Davi, mas antes de Salomão ascender ao trono, já que ele não é mencionado na genealogia. O livro já foi chamado de uma história de amor, mas ele é na verdade a história de um grande homem debaixo da orientação e da bênção de Deus. Este livro revela que a nobreza e a graça não desaparecem de Israel, até mesmo naqueles dias mais rudes de agitação e anarquia, como foram os tempos dos juízes. A verdadeira piedade e simplicidade do modo de viver nunca deixaram de existir, nem mesmo no meio de um período tão rústico. Enquanto Josué e Juízes enfatizam a herança na nação e da terra prometida, Ruth foca na linhagem de Davi, remontando à era patriarcal. E interessante esse destaque de que o livro de Ruth também é a história de um grande homem debaixo da orientação da bênção de Deus. Nós sabemos que Boaz não era o primeiro remidor, havia um outro na frente. Mas nós percebemos que desde a primeira vez que ele a vê, que ele tem um cuidado e uma preocupação com ela, assim que ouve a sua história. Então ele dá ordem para que nenhum homem da terra, nenhum dos seus funcionários
possa fazer qualquer coisa com Ruth, tomá-la à força, não permite que ela sofra qualquer tipo de violência, mesmo sendo uma mulher sem marido, uma quase mendiga, que para sobreviver precisava pegar as migalhas, né? ou as espigas de milho que iam caindo ali das carroças e que não eram recolhidas para o consumo e venda, não é? Então, quando Boaz a vê, ele tem essa preocupação de preservar a moral, a identidade, a sua condição física até, e ele faz ainda mais, ele ordena aos funcionários que joguem espigas, não apenas permitam que ela pegue, não apenas que respeitem a Ruth, mas que joguem. Então a gente vê realmente um homem de um coração muito grande. E quando ele percebe a possibilidade de ser o remidor de Ruth, ele não mede esforços em fazê-lo, mesmo não tendo a prioridade, porque havia um parente mais próximo ali para exigir aí, né, a lei do leviterado, ok? Então, pelo menos 5 temas teológicos importantes aparecem em Ruth. Primeiro, a Moabita, o fato dela ser Moabita ilustra que o plano redentor de Deus também se estende aos gentios. Um outro ponto, que as mulheres, elas são co-herdeiras com os homens da graça salvadora de Deus. Ela é uma mulher, ela é redimida, e a gente vê no livro de Ruth um simbolismo muito forte, né, da redenção, do fato da redenção geral do mundo, do plano remidor de Deus para o mundo através de Jesus Cristo. Ela também retrata o perfil prático da mulher virtuosa, descrita ali em Provérbios 31:10. E Ruth tinha tudo para ser amarga, né? Mas ela não é. E aí esse é um outro destaque importante quanto aos temas que a sua história ressalta. 4. A soberania de Deus e seu cuidado providencial com pessoas aparentemente sem importância em tempos aparentemente insignificantes. Mais tarde nós vamos ver que Ruth, ela foi fundamental, muito importante para que a promessa de Deus ao povo de Israel, ao povo de Judá e a toda a humanidade acontecesse. Então, a gente vê a soberania de Deus, né, e seu cuidado providencial intervindo em questões tão pequenas, tão mínimas, tão desconsideradas e esquecidas, mas que no futuro terão um impacto extraordinário e decisivo para a história da humanidade, para os propósitos de Deus se cumprirem na história humana. E por último, nós temos Boaz como um tipo de Cristo, porque ele se torna o resgatador de Ruth, né? E a gente vê a doutrina da redenção muito bem estabelecida no Novo Testamento, tendo como pano de fundo, tendo como contexto histórico essa prática dentro da história do povo de Israel e da lei de Moisés. Quanto aos problemas, ao questionamento, há indícios de imoralidade no fato de Boaz e Ruth terem passado a noite junto antes do casamento, conforme o capítulo 3, de 3 a 18? Então nós precisamos responder. Houve ou não houve imoralidade, indícios de imoralidade ali? Como que Deus abençoa isso? Então há esse questionamento. Então esse é um problema, uma questão que a gente precisa responder. A segunda é o casamento fora de Israel, ou fora
da comunidade de Israel, casar-se com uma moabita não era expressamente proibido pela lei? Casar com uma gentia não seria um pecado, um erro? E como que a gente responde Deus estando nesse processo? Não é? Como é que a gente responde a esse questionamento, que é um questionamento recorrente aos críticos da Bíblia, aos críticos do livro de Ruth? Então, esses são os principais problemas aí a serem respondidos quanto à interpretação. Vocês vão ter aí agora o plano do livro, né, que está aí no material, o material em PDF que vocês têm aí na plataforma, né, eles auxiliam você a entender melhor aquilo que a gente está explicando aqui, ok? Bem, assim a gente encerra o livro de Ruth. Esdras, Neemias e Esther, eles encerram, eles terminam a parte histórica do Antigo Testamento. Então, aquilo que começa com Abraão no capítulo 12, especificamente com Abraão no capítulo 12, no que se refere ao povo de Israel, ele vai se encerrar no último versículo do livro de Esther, porque Esdras, Neemias e Esther, eles encerram, eles terminam a história de Israel. É dentro desse período histórico, que é aproximadamente de 100 anos, que vão ministrar os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Não é? Então, esses 3 profetas, que são os profetas pós-exílio, eles estão agindo, sendo usados por Deus, profetizando nesse período desses 3 livros. Eles trabalharam nessa era da restauração dos judeus. Na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias formam um livro só, chamado Esdras. Mas na versão da Septuaginta, eles foram separados. Tanto na Septuaginta quanto na Vulgata, vem como primeiro e segundo Esdras, o livro de Esdras e Neemias. E aqui nós trataremos em separado, como consta na tradução para o português. Então vamos ao livro de Esdras. Esdras registra os 2 primeiros momentos de regresso do povo de Israel ali do Império Medo-Persa, da Babilônia, da antiga Babilônia, para Jerusalém, ok? O primeiro com Zorobabel e o segundo com Esdras. E nesse período ele vai relatar os detalhes da reconstrução do templo em Jerusalém e o restabelecimento da lei de Deus. Então Esdras, ele vai procurar o livro da lei, ele vai ler o livro da lei, ele vai ensinar o livro da lei, e os judeus que regressam para Jerusalém, eles vão precisar reajustar suas vidas de todo aquele padrão gentílico, de todo aquele padrão persa, para aquilo que Deus havia determinado desde Moisés, como conduta, como valor, como prioridade na vida de seu povo. O livro é intitulado por seu nome, que significa o Senhor ajuda, e segue assim porque ambas tradições judaica e cristã atribuem a Esdras a autoria, apesar de isso não poder ser confirmado. Mas há muitas evidências e basta vocês lerem aí o material, vocês verão as evidências que comprovam essa possibilidade, ok? No livro também nós percebemos que Esdras ele descendia de uma linhagem de sacerdotes desde Arão. Ele era um escriba notável, e ele tinha acesso, ele tinha uma liberdade para acessar documentos históricos que estavam ali sob os cuidados do arquivo da realeza do Império Persa. Não era comum
principalmente um estrangeiro, ter acesso, mas a gente percebe no próprio livro de Esdras que ele era uma exceção. Então, além da habilidade com esses livros, além de organizá-los, além de pesquisá-los, de concatená-los, de catalogá-los, ele tinha livre acesso para fazer isso, o que o torna, com muitas evidências, né, uma grande sugestão de ser o autor tanto do livro de Crônicas, como nós já falamos, do próprio livro que leva o seu nome, e também do livro de Neemias. Certo? O seu ofício é de escriba da lei, conforme ele mesmo registra no versículo 10 do capítulo 7 de seu livro. Ele liderou a segunda leva de judeus que retornaram da Pérsia, por volta de 458 a.C., uns 13 anos antes de Neemias fazer a terceira e a última. Portanto, a finalização do livro aconteceu em algum momento das várias décadas seguintes, aproximadamente em 457 a 444 depois de Cristo. Bem, quanto aos temas, a mensagem principal do livro é que foi Deus quem orquestrou tanto o cativeiro passado dos judeus, quanto o seu retorno, enfatizando que ele continuaria trabalhando para que Judá tivesse esperança quanto ao futuro. O retorno dos judeus do cativeiro da Babilônia se assemelhou a um segundo êxodo. E quais são as equivalências quanto a essa comparação? Não é? Diz aqui no nosso material. Primeiro, a reconstrução do templo e dos muros da cidade. O restabelecimento da lei, que fez com que Zorobabel, Esdras e Neemias coletivamente parecessem um segundo Moisés. O desafio dos inimigos locais e a tentação de casar com não-judeus, resultando na idolatria. Então, esses 4 elementos, eles são muito parecidos no que se refere à saída do povo de Israel do Egito até a tomada e posse da terra prometida. Então, esses elementos também estiveram presentes no Êxodo, e o retorno dos judeus do cativeiro babilônico para Jerusalém também é considerado como se fosse um segundo Êxodo por essas semelhanças. Outro tema importante do livro é a oposição dos habitantes samaritanos locais. Nós sabemos que os samaritanos, eles são a mistura dos antigos hebreus, das 10 tribos do norte, que abandonaram a lei, abandonaram o Senhor por meio de Jeroboão, e após a invasão do Império Assírio, eles se misturaram ali com os gentios daquela região, e daí surgiu os samaritanos. Não é? Então, no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 4 de Esdras, esses samaritanos, eles procuram Zorobabel, pedindo permissão para também reconstruir Jerusalém, pois eles, de alguma forma, se sentem participantes desse momento, mas Zorobabel não permite, por entender que houve realmente uma cisão, e que a tribo ou as tribos que permaneceram fiéis à aliança de Deus e que vão dar continuidade à aliança davídica são as tribos de Judá e Benjamim e de Levi, que remanesceram após esses 2 cativeiros. De formas que a negativa por parte de Zorobabel vai fazer com que os samaritanos se levantem e tentem atrapalhar ali o retorno e a reconstrução tanto do templo quanto da cidade de Jerusalém. Não é? Mas o movimento profético, a ação profética, a intervenção divina com sua palavra por meio da ministração dos profetas Ageu e Zacarias, conforme ali Esdras 4,
24 até o versículo 2 do capítulo 5, também conforme Ageu 2,4, foi o elemento diferencial para que o povo se animasse, porque a mensagem que Deus manda para o povo, para os líderes do povo, para Zorobabel tenham coragem ao trabalho, eu estou com vocês. E essa palavra entra no coração do povo, entra no coração dos líderes do povo, e eles então conseguem concluir a reconstrução do templo, ok? Por volta de 516 a.C. Vocês têm aí no material o plano do livro. Em seguida, nós temos aí os principais personagens do livro de Esdras. Temos o Esdras, o Ciro, que foi o rei que Deus usou, o imperador persa que Deus usou, que Deus colocou no coração dele para liberar os judeus, retornar à sua cidade e reconstruir a cidade e o templo. Zorobabel, que foi o primeiro a conduzir os exilados de Babilônia a Jerusalém, na primeira leva. Nós temos Ageu e Zacarias, os profetas que Deus usou nesse período. Nós temos o rei Dario I, que apoiou a reconstrução do templo pelos israelitas, entre o capítulo 4 e o capítulo 6. E Artaxerxes, o rei que permitiu o retorno de Esdras a Jerusalém, conforme o versículo 1 do capítulo 7. Quanto aos problemas do livro de Esdras, nós temos aí uma questão. A harmonia cronológica entre o livro de Esdras e os profetas pós-exílicos, ou do pós-exílio, como Ageu, Zacarias e Malaquias, se existe como que a gente relaciona a cronologia aí do livro de Esdras com o livro desses profetas. Essa é uma questão. Okay? A outra é qual o propósito real do livro. O registro do fim do exílio ou a demonstração da ação divina promovendo esse acontecimento? Então, o que de fato é o cerne, o objetivo do livro de Esdras? Uma outra questão é como explicar a menção a Assuero, no capítulo 4, a Assuero e a Artaxerxes, em relação à construção do templo, que foi concluído no templo do próprio Ciro. Como trabalhar aí essa questão? O que Esdras está falando? Será que existe um intervalo temporal aí? Então, se vocês lerem o capítulo 4, versículo 6 e o capítulo 4, de 7 a 23, vocês verão que dá a impressão de que o templo não foi, a reconstrução do templo não foi consumada no período de Ciro, mas também no período de Assuero e de Artaxerxes, que foram os reis posteriores a Ciro. Então a gente precisa responder. Como que a gente responde isso? Porque de fato o templo ele se reconstruiu no período de Ciro ainda. Okay? Onde se encaixa o período de Esther dentro da cronologia do livro de Esdras? E o divórcio no capítulo 10, como explicá-lo à luz de Malaquias 2,16, que afirma que Deus odeia o divórcio? Então, se você vê lá, o Esdras manda o pessoal divorciar, abandonar as mulheres. E os judeus que regressaram para Jerusalém, e até muitos sacerdotes e levitas, eles se casaram e tiveram filhos com mulheres pagãs, ali do reino da Pérsia. E eles vão divorciar dessas mulheres, vão mandar elas de volta para casa. Então, como conciliar isso? Como a gente responder a questão do divórcio em Esdras 10, à luz de Malaquias 2,16? Então, é uma questão que a gente precisa responder, que é um problema aí que a gente precisa responder com relação a Esdras. Ok, partindo para Neemias, apesar do livro
receber o seu nome, tanto na Septuaginta quanto na Vulgata, como eu já disse, ele é descrito como segundo Esdras. Mas na nossa tradução recebe o nome de Neemias, pois registra os detalhes da história da reconstrução de Jerusalém no período em que Neemias atuou como governador dos judeus na terceira e última expedição de retorno dos exilados para Jerusalém. Nós temos aí agora um quadro, do retorno pós-exílicos a Jerusalém, dos 3 retornos pós-exílicos a Jerusalém, e basta vocês verem aí, ok? O primeiro em 538 a.C., está em Esdras 1:6, e foi liderado por Zorobabel, e o governante persa era Ciro. O segundo foi em 458 a.C., está descrito em Esdras 7-10, e Esdras liderou enquanto o governante persa era o Artaxerxes. E o terceiro e último, com Neemias, 445 a.C., nós encontramos esse momento histórico em Neemias de 1-13. Neemias foi o líder judeu que concluiu o retorno dos judeus para a cidade de Jerusalém, e o governante persa era o Artaxerxes, ok? Então, diferente de Esdras, que era quieto, retraído, Neemias, ele se apresenta como líder prático e organizado, um homem que é determinado, cheio de coragem e com um vasto recurso espiritual. O livro de Neemias o apresenta como um homem de oração que tem um grande patriotismo no seu coração, um homem perseverante, um homem extremamente espiritual, sempre com o ímpeto de orar. A reação primária de Neemias sempre foi buscar a Deus. E a gente vê aí no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 6, em grandes momentos decisivos, a reação primária de Neemias sempre foi orar, para que ele pedisse ao rei, ou para que ele fizesse o pedido ao rei Artaxerxes, para visitar Jerusalém. Ele orou durante 4 meses. Do dia em que ele ouviu as notícias de como estavam os judeus ali, que haviam retornado em 2 expedições anteriormente, que as condições estavam desfavoráveis, que eles não estavam vivendo bem, aquilo tocou profundamente o coração de Neemias, e ele ficou arrasado, e humanamente falando ele não tinha como resolver aquilo, apesar de ele sentir que ele tinha de fazer alguma coisa. Ele vai orar 4 meses, até chegar o dia em que ele vai compartilhar isso com o imperador Artaxerxes, Então a gente vê que foi tanto a sua posição de confiança junto ao rei Artaxerxes, quanto sua fidelidade a Deus, os instrumentos que o Senhor usou para motivá-lo a liderar a reconstrução das muralhas de Jerusalém, independente das complexas questões políticas que envolviam esta obra. E eu vou ler aqui para você um trecho do Manual Bíblico MacArthur, da página 197, que fala dessa complexidade de as províncias ou as cidades que foram subjugadas e vencidas pelo Império Persa, delas reconstruírem seus muros. O que isso significava? E era isso que o Neemias teria que pedir para o seu rei. Olha só o que diz o Manual Bíblico MacArthur. A reconstrução dos muros de cidades conquistadas representava uma forte ameaça à administração central persa. Somente a um confidente muito próximo do rei poderia ser confiada uma tarefa como essa. No momento mais importante da revitalização de Judá, Deus levantou Neemias para exercer um dos ofícios de maior confiança no império, o de copeiro e confidente do rei. Então, não era tão simples quanto foi para Zorobabel e para Esdras ir a Jerusalém.
Então, para Neemias, seria algo mais complexo, porque ele não ia tratar da cidade e do templo, que são coisas peculiares dos judeus. Ele ia tratar dos muros da cidade, da proteção da cidade. E a gente vai ver ao longo do livro que os perseguidores dos judeus no tempo de Neemias, aqueles que vão tentar atrapalhar, vão criar conflitos com Neemias, eles vão dizer isso para o rei: olha, a cidade de Jerusalém estão reconstruindo os muros e é uma cidade perversa, é uma cidade que derrubou muitos reis, o senhor vai deixar eles se fortificarem novamente? Então, realmente a reconstrução do muro foi a última, porque era a mais delicada desse processo todo. Mas Deus estava com Neemias, Deus estava governando o seu povo, Deus estava governando a história, e a gente vê aqui mais uma vez, né, a teocracia como um governo ideal para Israel, mesmo não havendo aqui nem a teocracia, nem a monarquia. Mas Deus sempre foi rei, senhor e o governante do seu povo. Ok? Então, Neemias foi para Jerusalém, aproximadamente 445 a.C. E como eu já disse para vocês, o Esdras esteve lá há uns 13 anos atrás. Já faziam aproximadamente 100 anos que os judeus haviam regressado. E além da reedificação do templo, pouca coisa eles conseguiram fazer, porque as nações vizinhas, mais poderosas, mais influentes, intimidaram esses judeus, atrapalharam esses judeus por meio de intrigas e conseguiram até a ordem da corte persa para que a obra cessasse. Mas Neemias, Deus levanta Neemias como um governador civil dentro do Império Persa, com a autoridade do rei para reconstruir o muro e restaurar Jerusalém como cidade fortificada. Então agora, apesar de ser complexa a reconstrução do muro, Deus preparou um momento histórico, Deus levantou o homem certo, que foi Neemias. A gente vai ver que lá no capítulo 7, versículo 5, Neemias diz que Deus colocou no coração dele fazer estas coisas. E ele correspondeu ao Senhor. Então, por isso que tanto a sua posição dentro do Império Persa, quanto a sua posição diante de Deus, foi fundamental para que Deus o usasse como instrumento para cumprir a sua promessa, para com o seu povo. Aí nós temos aí um quadro da cronologia de Neemias, que vai mostrar para a gente o que aconteceu em cada período até que ele pudesse concluir aquela obra. Ok? Aí basta vocês verem. Quanto à autoria e data, mesmo sendo registrado na primeira pessoa, e parece que o livro foi escrito por Neemias, mas é bem remota essa possibilidade, o que acredita-se, sendo Esdras ou qualquer outro autor do livro de Neemias, é que ele tomou posse dos registros pessoais de Neemias, do diário de Neemias, tá ok? Por isso que o livro é escrito em primeira pessoa e o autor apenas transcreveu aquilo que estava, transcreveu, redigiu, redatou e compilou as informações que estavam nos registros pessoais de Neemias, não é? O registro cronológico do início do segundo mandato de Neemias como governador de Jerusalém, em 424 a.C., sugere que Esdras o tenha escrito antes de 400 depois de Cristo, conforme ali o capítulo 13 de Neemias. Enfrentando inimigos, a oposição a esta obra, ela foi muito maior do que as demais. Esse foi o último regresso do povo judeu para Jerusalém, mas também ia cabalmente finalizar a reconstrução
da cidade, da identidade do povo, mesmo que ainda não mais como nação soberana. E como nós já explicamos numa das aulas anteriores, né, a aliança davídica, ela remete ao reinado do Messias. Então, em Cristo, é que todas as promessas de Deus feitas a Abraão e a Davi se cumpririam não apenas na história dos judeus, mas também na história de todo o mundo. E apesar de Neemias e os judeus de seu tempo enfrentarem grande oposição, grandes dificuldades, terem grandes inimigos, em 52 dias eles concluíram a reconstrução do muro, e isso é visto como algo extraordinário dentro do livro de Neemias. Não é? Isso sempre é destacado. Então, a gente vê que, apesar das dificuldades, Neemias ele conseguiu realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Aí você vai ter um outro quadro que vão mostrar para vocês as 7 tentativas de interromper o trabalho de Neemias. Capítulo 2, 4, 6, nós vamos ver aí Sanbalate, Tobias se organizando aí, mobilizando outras pessoas para atrapalhar o trabalho que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Por fim, Neemias realizou uma grande obra, que não foi a reconstrução dos muros e nem levar os últimos cativos da Babilônia para Jerusalém. Mas foi o quê? Foi a restauração espiritual do povo. Ele e Esdras foram fundamentais para isso. Então, a grande obra que Neemias viu acontecer foi a restauração espiritual do povo, na medida que eles voltaram a ter contato com a palavra, a revelação escrita de Deus, a palavra de Deus, e foram ensinados por Neemias, Esdras e os sacerdotes durante um período sequencial. O povo lia, o povo ouvia e o povo aprendia da palavra de Deus para que entendessem qual seria a vontade de Deus para a sua vida. E a gente vê um grande avivamento, um grande reavivamento acontecendo nesse último retorno dos judeus para Jerusalém, registrado no capítulo 9 e 10, em função deles também voltarem os seus olhos, os seus corações para o livro da lei de Deus e fazem uma aliança fiel e a selam diante de Deus e diante de Neemias e de Esdras. Vocês vão ter agora um outro quadro, que é o plano do livro de Neemias. E quais são os principais personagens do livro de Neemias? O próprio Neemias, Esdras, Sanbalate e Tobias, que foram aqueles que tentaram atrapalhar o trabalho de Neemias. Quanto aos temas, a mensagem principal do livro é confirmar a intervenção de Deus na história geral, para o cumprimento de seus propósitos, promessas e a restauração espiritual do seu povo. E há pelo menos 3 destaques. O primeiro é a intervenção divina. Então Deus faz isso através da sua intervenção ao longo de todos os acontecimentos. A gente vê Deus influenciando monarcas, 2:8, em Neemias 2:8, frustrando toda a oposição e repressão promovida pelas outras nações e pelos inimigos dos judeus, conforme Neemias 4:15, e inspirando seu povo, conforme Neemias 7:5. Um outro destaque é a questão da obediência e serviço. São características de Neemias explicitamente citada por todo o livro. Então a gente vê isso na vida de Neemias e a gente vê Neemias passando isso também para o povo. Ou seja, não dá para servir sem obedecer. E não dá para obedecer sem servir. E essas duas coisas elas estão intrinsecamente ligadas. Obediência a Deus e serviço a Deus.
sendo uma consequência da outra e outra a manutenção da outra. Não é? Deus trabalhou por meio da obediência de Neemias. A terceira e última, atenção à revelação escrita. Foi através da leitura, do ensino e aprendizado da palavra de Deus que o povo aspira a realizar a vontade de Deus. A gente vê isso no capítulo 8, versículos 1, 7 e 8. Não é? Há um retorno, há uma atenção à revelação escrita de Deus. Apesar do cânon ainda não estar finalizado, o cânon do Velho Testamento, nesse período já havia os dois primeiros blocos do livro do cânon hebraico já existiam, não é? E apesar de haver ainda um período profético nesse tempo, a revelação escrita de Deus na lei de Moisés e nos livros históricos que já haviam sido incluídos no cânon, eles precisavam dar atenção. Então eles se voltam para a palavra de Deus e redescobrem aquilo que Deus espera deles. Então, a partir dessas três questões que vemos no livro de Neemias ser confirmada a intervenção de Deus no cumprimento das suas promessas do seu povo. Vocês têm agora uma imagem que é de Jerusalém nos dias de Neemias, e essa imagem é importante para que a gente possa entender um dos problemas a respeito do livro de Neemias. Não há grandes dificuldades de interpretação quanto ao livro de Neemias, e esse mapa de Jerusalém que está acima aí pode nos auxiliar, já que boa parte do livro é explicada em relação aos portões de Jerusalém. Então, quando Neemias fala de Jerusalém, onde ele está e o que está acontecendo ali, através desse mapa a gente tem uma noção, a gente tem uma visão mais real, mais palpável quanto àquilo que ele diz. Sem esse mapa a gente não consegue perceber os detalhes e as questões envolvidas nessas descrições. Outra questão a ser considerada é a linha temporal entre os capítulos 1 e 12, que abrange apenas um ano, enquanto o final do capítulo 12 e o início do capítulo 13 passam-se 20 anos, conforme o versículo 6 do capítulo 13. E isso é o que delimita os dois mandatos de Neemias como governador de Jerusalém. Então, levando essas questões em consideração, não há grandes dificuldades na interpretação do livro de Neemias. Finalmente chegamos em Esther. O livro recebe esse título por conta de descrever a história da jovem judia que se torna a rainha da Pérsia e, com a ajuda do seu primo Mardoqueu, frustram um plano maquiavélico de extermínio do povo judeu. Não é? O seu nome era Hadassa, ela cresceu na Pérsia, o seu nome hebraico era Hadassa, o nome Esther é um nome persa. Ela cresceu na Pérsia, é órfã, foi criada por seu primo Mardoqueu, que era um primo mais velho, que criou-a como se fosse sua própria filha. Ela se tornou rainha da Pérsia uns 60 anos depois da primeira leva de judeus regressarem da Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Ok? E o fato dela estar presente na corte persa, com certeza influenciou nos tempos de Esdras e Neemias, já que Artaxerxes era seu enteado. Então, acredita-se que a influência de Esther não apenas ocorreu no seu período histórico, mas também no posterior. Então, Esther, ela está no período histórico entre a primeira
e a segunda ida dos judeus da Babilônia, do regresso dos judeus da Babilônia para Jerusalém. Então, tanto Esdras quanto Neemias, com certeza, foram beneficiados, até porque também trabalhavam na corte, e tiveram ali a presença viva ainda de Ester, quando o seu enteado, filho do rei Assuero, foi imperador da Pérsia no período de Neemias. Ok? Quanto à autoria e data, apesar de Mardoqueu, Esdras e Neemias serem sugeridos aí como possíveis autores, a verdade é que é desconhecida a verdadeira autoria do livro de Ester. O que pode se afirmar era que o autor tinha profundo conhecimento da língua persa, dos costumes persas, da etiqueta da história dos persas, como também da vida no palácio, né? da dinâmica da corte. Ao mesmo tempo que ele tinha um estreito e profundo conhecimento da história dos hebreus, expressa um forte nacionalismo judaico e conhecedor também do calendário dos hebreus e dos judeus. A data provável da escrita é aproximadamente antes do ano 331 a.C., conforme o capítulo 10, versículo 2, onde se relata o possível fim do reinado de Xerxes, né, que é o rei Assuero. Xerxes é o nome grego para o imperador persa, e Assuero é o nome judaico, okay? O nome hebraico. Bem, o livro de Ester, ele gira em torno de um fato histórico muito importante, que não é o fato dos judeus não serem exterminados, não é? Ela não vai tratar apenas de finalidades morais, questões morais, questões do direito à vida, nada disso. Apesar de o livro registrar isso, né, os judeus terem sido libertos de um plano maquiavélico para o seu extermínio, o livro de Ester gira em torno de um fato histórico muito mais importante, que é o quê? É que 500 anos depois, Jesus nasceria, descenderia destes judeus que não foram exterminados. E sem o nascimento do Messias, no contexto da nação judaica, o mundo estaria perdido. Se não houvessem hebreus, se não houvessem judeus remanescentes desse período, se eles não tivessem se restabelecido como nação novamente, Jesus não poderia vir ao mundo conforme Deus havia descrito pelos profetas. Então, o livro de Ester, ele gira em torno de uma questão muito mais importante do que o livramento do extermínio dos judeus, mas da garantia de que o Messias viria, independentemente da influência de qualquer poder humano. Então, o plano do livro, você tem aí o quadro do plano do livro. Em seguida, você tem aí uma cronologia do período em que os judeus são libertos, né, do extermínio, que vai desde 538 a.C. até 445, tá certo? Então, Ester entrou em cena uns 40 anos depois da reedificação do templo e uns 30 anos antes da reedificação do muro de Jerusalém, né? Então, a gente percebe como foi estratégico dentro desse período histórico dos judeus a intervenção divina por meio de Mardoqueu e Ester no Império Persa, para garantir tanto a linhagem davídica quanto a ascendência para a vinda de Jesus Cristo, o Messias, ao mundo.
Os principais personagens do livro são a própria Esther, o Mardoqueu, o rei Xerxes e Amã, que foi o grande idealizador ali do extermínio dos judeus. Haja vista, ele era o segundo em comando, sobre o rei Xerxes. Quanto aos temas, a mensagem do livro é única: a preservação das promessas. No livro de Esther, todas as promessas que Deus fez a Abraão e a Davi foram ameaçadas. Mas pelo seu poder e pelo seu amor a Israel, Deus não permitiu que esse fim dramático acontecesse. Resgatou o seu povo e protegeu o seu povo de uma eliminação iminente. Então essa é a mensagem única do livro, Deus foi fiel, poderoso para preservar as suas promessas. E quanto aos problemas, a primeira é a clássica, a ausência do nome de Deus. O nome de Deus não é dito, não é referendado no livro de Esther, nem qualquer referência à lei, aos sacrifícios e à adoração. Então, como que um livro que não fala de Deus está dentro do cânon sagrado? Essa é uma das grandes questões do livro de Esther. Apesar da gente ver a ação soberana de Deus nas entrelinhas da história para garantir aí o seu propósito. Nosso Deus é tão todo poderoso e maravilhoso. E a segunda é a negação da identidade judaica, tão recorrente na vida de Mardoqueu e Esther. Então, o próprio Mardoqueu escondeu a sua nacionalidade judaica e pediu para que Esther também escondesse, não falasse de qual povo ela era. Até mudou o seu nome de Radassa para Esther. E aí a questão é, por que Esther e Mardoqueu não assumiram publicamente sua fé, como fizeram Daniel, ex-Neemias, também dentro desse período de cativeiro? Se Deus honrou eles, por que não honrou elas? É uma outra questão que se levanta, e a gente precisa tentar responder. Bem, meus queridos, nós encerramos assim os livros históricos do Antigo Testamento, e na nossa próxima aula nós entraremos na introdução e na análise dos livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Deus abençoe você, muito obrigado, fica na paz do Senhor.